Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos Moacir. A gente vai fazer uma série de vídeos aqui sobre a parte de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Isso está no seu capítulo 6, Origem, Evolução e Classificação das Plantas. Bem, a gente já sabe que as plantas elas saíram do ambiente aquático e foram se estabelecer no ambiente terrestre. Eram as algas chamadas de clorofícias e que foram se estabelecer no ambiente terrestre. E aí tem alguns grupos de plantas chamados de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Antes de a gente falar sobre todos esses grupos, que hoje o objeto nosso são as briófitas, a gente precisa falar que as plantas elas são compostas por células vegetais e que essas células vegetais elas têm a presença de parede celular, é uma grande característica dessas plantas. Lembrando que essa parede celular é composta de celulose, hemiceluloses, pectinas, né? Diferente de outras paredes celulares, tudo bem? Por exemplo, de fungos que têm parede celular, só que a parede celular é composta de quitina, parede celular de bactérias é de peptídeo glicano. Então, só para você ficar ligado que a parede celular para outras células tem composições diferentes, mas de uma forma majoritária a gente tem célula vegetal, óbvio, com presença na parede celular de celulose, que é a grande parte. A gente tem a nossa presença de plastos, como nós já falamos em sala de aula, iniciamos aí a ideia. Os plastos são grandes grupos e esses grupos eles têm uma das estruturas importantes, na verdade, vão ser os cloroplastos, como vem falando aqui, esses cloroplastos. Esses cloroplastos, eles vão ser importantes porque é lá que vai ocorrer a fotossíntese, é uma organela citoplasmática, e nessa organela citoplasmática a gente vai ter o pigmento que é a clorofila, tá bom? Mas os plastos que nós temos os amiloplastos que armazenam amido, né, os leucoplastos, enfim, tem vários tipos de plastídeos e o mais importante, o grande protagonismo é os cloroplastos. Além disso, a gente tem presença de vacúolos nas células vegetais. Esses vacúolos eles têm grande importância porque ali vai armazenar água, sais minerais, hormônios vegetais como auxina, giberilina, ácido abscísico, né? E outros hormônios e nutrientes, seiva orgânica. Então ali vai ser bastante importante. Vale salientar que os vacúolos em células vegetais, quando chega na fase adulta, ela chega a atingir 90% do espaço da célula, né? No parte do citoplasma, na região do citoplasma. Então isso vai ser bastante importante aí. A ausência de centríolos, nós chamamos isso de acêntrica em biologia. A em biologia quer dizer não cêntrica, quer dizer de centríolos, ou seja, não possui centríolos, tá bom? Além dela ser multicelular, eucarionte, ou seja, ter núcleo, né? Ser autótrofo, porque produz seu próprio alimento, e serem formadas por embriões. As plantas elas podem fazer 3 tipos de processos: a fotossíntese, que precisa de luz para ocorrer, né, até uma determinada intensidade, nós já estudamos isso. Assimila dióxido de carbono e libera oxigênio. Lembrando, esse aqui, oxigênio é derivado da molécula de água. Por outro lado, eu tenho a respiração, que entra agora o oxigênio e sai dióxido de carbono. E eu tenho aqui a transpiração, que ela é importantíssima para a transpiração, a transpiração é a perda da molécula de água. Essa transpiração ela vai ser importante para promover uma ascensão, uma capilaridade da água, né? Desde o ambiente do solo, né? Que tem essa água, nesse caso tem a água, e sais minerais para que possa, pelo sistema condutor do xilema, possa se acender. Bem, agora indo para a parte de fato da nossa botânica, e as plantas de forma geral, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, elas são divididas em 2 grandes grupos. Uma é chamada de criptógamas e outras são chamadas de fanerógamas. Então, o grupo das plantas, o reino metáfita, ou reino plantê, ou reino vegetal, ele é composto de 2 grandes grupos. As criptógamas,
que têm estrutura reprodutora pouco visível. Quem são as criptógamas? Os dois grupos de plantas que nós vamos abordar aqui, que são as briófitas, que são os musgos, as hepáticas e os antóceros, as pteridófitas, como exemplo das avencas e samambaias, e depois nós temos o grupo das fanerógamas, que são a que tem estrutura reprodutora visível. Mas que estrutura reprodutora visível é essa, professor? É flores, é frutos, por exemplo. Então, as fanerógamas a gente tem aqui como as gimnospermas e o grupo das angiospermas. O das gimnospermas são os pinheiros, sequoias, ciprestes, e o das angiospermas a gente vai ver que são chamados também de vegetais superiores, como limoeiro, enfim, todas que têm flores e que têm frutos. Existe um cladograma simplificado que mostra a relação de parentesco entre essas linhagens do Arqueoplastida e o reino das plantas. Como assim, professor? Você tem de um lado, isso aqui é uma árvore filogenética, mostrando que as algas verdes elas têm grande proximidade com as plantas terrestres, que são as briófitas, pteridófitas, gímeno e anjo. Por quê? Porque vieram a partir das algas verdes, as clorofícias, e mais distante filogeneticamente das embriófitas, que são grupos de plantas terrestres, nós temos as rodófitas, que são as algas vermelhas. Aqui vim mostrar para você a teoria endossimbiótica. O que é isso, professor? É a teoria que mostra que com o passar dos milhares de anos, uma célula procariótica, que ela era ancestral, ela só tinha o seu DNA, e com o tempo ela foi se invaginando até formar uma célula eucariótica. Porém, há muitos milhões de anos atrás, não existia oxigênio. Então ela era fermentadora. Só que essa fermentação, como você bem sabe, em metabolismo energético, produz pouca energia, produz 2 ATPs. E aí, com o passar do tempo, existem algumas organismos como bactérias. Essas bactérias são procariontes, entraram em simbiose, ou seja, em união com essa célula eucariótica fermentadora, e ela virou uma célula agora eucariótica, ou seja, com núcleo, que aqui já tinha núcleo. Só que agora essa bactéria, ela se transformou, aos milhares de anos, ela se transformou em uma mitocôndria. Então virou uma célula eucariótica, agora respiradora, de fermentadora, passou a ser respiradora. Então você pode ver aqui que eu tenho uma célula eucariótica fermentadora, Agora ela começou a ser agora respiradora, porque ela passou a se transformar. Essa bactéria, quando ela entrou dentro dessa célula procariótica ancestral, agora ela tem mitocôndria. Ou seja, acredita-se pela teoria de Lins-Margulis, que fala sobre a teoria endossimbiótica ou teoria simbiogênica, que as mitocôndrias vieram de bactérias, através de uma associação, através de uma simbiose entre essas células que são eucarióticas, que eram fermentadoras, passaram a ser eucarióticas heterótrofas, que agora são ancestrais, mas que possuem mitocôndria. E vale ressaltar ainda que as mitocôndrias, se você perceber, são organelas citoplasmáticas que possuem dupla membrana plasmática, uma dupla membrana plasmática, que tem uma bicamada lipídica cada uma, e além disso, ela possui o seu próprio DNA, parceiro. Isso são 2 características fundamentais dentro da teoria que explica ou que corrobora ou que se torna fidedigno, em que uma grande característica que faz entender que essa ideia de Lins-Margulis ela é possivelmente verdadeira, em que essas mitocôndrias vieram de simbiose de bactérias, Por outro lado, essas células que são eucarióticas, heterotróficas, que são ancestrais, elas ainda precisavam de alguma adaptação, E aí algumas cianobactérias foram se associando a elas e elas se tornaram, além de respiradoras, possuir mitocôndrias,
além de respiradoras, essas células começaram a ter cloroplasto. Por quê? Agora a segunda simbiose aconteceu com os milhares de anos. Acredita-se, né? Que essa cianobactéria ancestral se associou a uma célula eucariótica, né, heterotrófica, e aí ela se transformou em uma célula respiradora e autotrófica, tudo bem? E a mesma ideia, o cloroplasto também possui seu próprio DNA e o cloroplasto tem dupla membrana. Isso são evidências evolutivas. Cuidado com isso, hein? Então, mitocôndria e cloroplasto faz parte da teoria que explica, né, pela teoria endossimbiótica ou simbiogênica de Lins-Margulis, que postula que as mitocôndrias vieram de associações de procariontes com bactérias e que posteriormente as cianobactérias se associaram com essas células respiradoras e aí se transformaram em cloroplasto. Então, mitocôndria e cloroplasto, querido, são as duas organelas, são as únicas duas organelas que possuem seu próprio DNA e, além disso, possuem dupla membrana plasmática. Aqui tem uma árvore filogenética extremamente importante para você, onde fala do reino das plantas. Se você observar, as algas elas estão fora desse retângulo, porque as algas não fazem parte do reino das plantas, ou seja, do reino metáfita ou do reino das plantas. Por quê? As algas não possuem tecido verdadeiros e elas não são formadas por embriões. As algas fazem parte do reino protista. E se você observar aqui na árvore filogenética, esse ponto aqui de interseção está antes dos embriões, da formação de embriões. Então, o embrião, essa novidade evolutiva, veio depois. Então, esse cladograma, ele mostra aqui, ó, uma história evolutiva, querido. E essa história evolutiva sempre cai. Então, presta atenção. Nós temos várias novidades evolutivas. Com o passar do tempo, essas algas que estavam no ambiente aquático foram se estabelecer no ambiente terrestre, formando um grupo de plantas chamados de briófitas, que são os musgos, hepáticas e antóceros. Bem, a primeira, antes de chegar aqui, ó, nesse ponto, para chegar nesse ramo desse cladograma, teve uma novidade evolutiva antes, que são formadas por embriões. Então, com o passar do tempo, as algas sofreram várias adaptações para que elas pudessem entrar e se estabelecer no ambiente terrestre. E aqui, ó, elas formaram, agora têm embriões, elas possuem embriões. Então, as briófitas, logo quando veio essa novidade evolutiva, formou o primeiro grupo de plantas terrestres que são muito pequenos, chamados de briófitas, não chegam a 1 centímetro de comprimento. Por que que elas não possuem, elas são pequenas? Isso também é uma grande pergunta que deve ser respondida com muita ênfase. As briófitas, elas são pequenas porque elas não possuem sistema vascular, não possuem xilema e floema. Então, a plantinha, ela, como não tem vaso condutor, toda a água e sais minerais que nela entram, elas vão passar de célula a célula, isso demora muito, isso é pouco eficiente e por isso que ela tem pouca biomassa e ela tem um tamanho tão diminuto, tão pequeno. Bem, depois que formou o embrião, quem são esses embriões? São os gametas, queridos. Então aqui tem reprodução e fecundação. Então quem são os gametas das briófitas? São os anterozoides, que é o gameta masculino, e a oosfera, que é o gameta feminino. A gente vai falar mais sobre eles. Depois tem a segunda novidade evolutiva, que são os vasos condutores. Com o passar dos milhares de anos, agora além de embriões, elas passaram a ter vasos condutores. Xilema, que conduz seiva bruta, e floema, que conduz seiva elaborada. Xilema, compostos de células mortas, e floema, compostos de células vivas. Bem, e aí formou o segundo grupo de plantas, que são as pteridófitas, que são maiores porque possuem agora sistema vascular. Nas briófitas não. Bem, as pteridófitas são as avencas e samambaias, são muito maiores. Depois, com o passar do tempo, com o passar dos milhares de anos,
veio uma terceira novidade evolutiva, que são as sementes. Então, essa semente é uma semente nua, semente sem fruto. Bem, qual é o próximo grupo de plantas que surgiram? São as gimnospermas. E depois veio, quem são as gimnospermas? Pinheiros, sequoias e ciprestes. Está vendo que agora a estrutura se tornando maior. E por fim, nós temos as angiospermas, porque a próxima novidade evolutiva é a aquisição de flores e frutos. Ou seja, além de ter embriões, vasos condutores, semente, flores e frutos, quem tem isso tudo são as angiospermas. Tudo bem? Ah, professor, mas gimnospermas não tem, os pinheiros, sequoias, ciprestes, não tem flor, não tem fruto? Não. Tá vendo? Ó, é daqui para baixo. Tá certo? Ah, professor, uma avenca e a samambaia não tem semente? Não. Óbvio que não. Você não vai ver flor de samambaia, semente de samambaia, fruto de samambaia, que faz parte do grupo das pteridófitas. Então se liga nessa parada. Professor, mas o que é isso? Essa linha aqui, ó. Essa linha indica o grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas, né? E aí, nós temos nesse grupo das gimnospermas e angiospermas as espermatófitas. O que é isso, professor? Significa grupos de plantas que esses grupos de plantas eles possuem sementes, tá? Então, ou seja, as gimno e as angiospermas têm sementes, porém na gimno é semente nua e nas angios nós temos, além de semente, flor e fruto. O que são traqueófitas? Traqueófitas que possuem é o sinônimo de vasos condutores, tudo bem? Vasos condutores de seiva, ou seja, tem xilema e tem floema. Se você observar aqui, ó, daqui para frente, todos têm sistema condutor, ou seja, pteridófitas, gimno e angiospermas. Então, você pode ver que essa linha vai até nas pteridófitas. Então, o que você tem que lembrar? Que nas briófitas são os únicos grupos de plantas que não, cuidado, que não tem vasos condutores. Já pteridófitas, gimno e angiospermas possuem vasos condutores, ok? Então aqui tem o reino Plantae ou reino Plantae, né? Vai ficar mais chique. E aí a gente tem os grupos das plantas. O reino Plantae, o reino Metáfita, o reino das plantas, o reino vegetal também é a mesma coisa. Bem, a origem delas, nós temos uma origem que está apontando aqui, ó, nós temos aqui, ó, plantas avasculares. Quem são elas? As briófitas, como os musgos, as hepáticas e os antóceros, tá bom? Aqui tem o filo de cada uma, mostrando que o gametângio eram protegidos porque eles saíram do ambiente aquático e foram se estabelecer no ambiente terrestre, e também eles possuíam cutícula. Cutícula é uma membrana em cima dessas estruturas vegetais que permitiam que o sol, quando o raio ultravioleta colidisse sobre elas não perdessem muita água pela transpiração, ou seja, é uma medida de adaptação. Então, a origem dessas plantas é por cerca de 475 milhões de anos atrás. Depois, com o passar do tempo, nós temos a segunda novidade, que foi a origem das plantas vasculares, como a gente falou. Então, aqui, ó, se você vê, ó, daqui para baixo, são todos os grupos de plantas, como as pteridófitas, as gimno e as angiospermas, tá? Aqui, se você perceber, são plantas vasculares. Aqui tem um sinônimo, ó, são traqueófitas. Beleza. E no último, a gente tem aqui, ó, número 3, a origem das plantas com sementes. Ou seja, cerca de 305 milhões de anos atrás, a partir daí vieram as gimno e as angiospermas. Ah, professor, mas gimnospermas, qual a diferença de semente para essas duas, que não são espermatófitas? Uma, a gimnosperma, semente nua, e a outra tem semente, mas além disso tem algo importante, que é isso aqui, ó, flores e frutos. A adaptação dessas plantas no ambiente terrestre, primeiro, essas plantas, esses gametófitos, possuem proteção de estruturas reprodutivas. E essa proteção aqui, ó, é uma camada, que essa aqui é a estrutura masculina, que é o tecido germinativo masculino. E ela aqui dentro tem o esporângio, que é uma estrutura que vai ser de reprodução. E aqui em cima, ó, se você perceber, nesse corte histológico,
é uma camada externa de células protetoras. E essas células aqui, elas protegem contra a dessecação, já que essas algas saíram do ambiente aquático e foram se estabelecer no ambiente terrestre, foram se transformar em as embriófitas, né? Que a primeira são chamadas de briófitas, tá? Por outro lado, eu tenho a estrutura germinativa feminina. Essa aqui é a masculina, essa aqui é a feminina. Você pode ver que tem também proteção e aqui dentro tem a estrutura germinativa, tá? Mostrando para você aí. Bem, aqui então está mostrando duas características importantes: células estéreis protetoras, ó, células estéreis masculinas, protetoras, né, masculinas, células estéreis protetoras femininas. E a outra são as embriófitas, ou seja, são as primeiras adaptações para as plantas terrestres. Além disso, a gente tem adaptações das plantas do ambiente terrestre, que é essa estrutura aqui, ó. Aqui mostra, por exemplo, a folha, e aqui nessa folha você tem estruturas, um esquema num corte transversal, e que mostra uma cutícula, que é essa membrana aqui, ó, serosa, que protege contra um revestimento do corpo, que protege contra o solo. O sol, quando bate sobre ela, ela não perde tanta água. Então é uma cutícula serosa, e aqui tem uma estrutura que é um poro, que a gente vai chamar isso aqui de estômatos, que serve para transporte gasoso e transporte de água. Além disso, a gente vai ter micorrizas, ou os fungos micorrízicos arbusculares, que têm como é que eu posso dizer? Um protagonismo muito grande para que essas plantas pudessem se adaptar ao ambiente terrestre. Ou seja, elas precisavam de um gap, de uma ajuda. E as micorrizas, elas fazem parte disso. Pois bem, então as micorrizas são fungos que estão no solo. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um fungo que vai promover a formação de hifas. Essas hifas se ligam às raízes de plantas e aí formam uma associação entre fungo e planta. O nome disso chama simbiose. E esse fungo se chama micorriza. Olha, isso cai muito em prova, hein? Micorriza, ou fungo micorrízico arbuscular. E aí essas plantas começaram, por que, professor, ela tem um protagonismo muito importante? Porque as micorrizas, elas ampliam a zona de absorção da raiz. E aí elas começam a absorver mais água, mais nutriente, mais fósforo, mais potássio, e isso ela consegue se desempenhar muito bem. Essas plantas começam a receber nutriente e água com muita facilidade. Além disso, então, aqui você vem mostrando, né, a absorção de transporte e sustentação, mas isso aqui só começou a partir das pteridófitas, que é o xilema e que é o floema. Ó, xilema também chamado de lenho, ou seja, ele conduz seiva bruta, e o floema que vai no sentido folha copa da folha até a raiz e que leva a seiva elaborada, que é a glicose. Tudo bem? E aí tem esse transporte de água que está acontecendo entre um e entre outro. Por outro lado, você tem agora os ciclos de vida dessas plantas. E esse ciclo de vida dessas plantas, nós temos de 3 formas. Existem 3 tipos de ciclos reprodutivos, né? E todas elas vão ocorrer um protagonismo da meiose. A meiose é uma divisão celular que vai acontecer, onde uma célula mãe, ela vai gerar células filhas e vai ocorrer um processo reducional. Mas como assim, professor? Nós temos 3. Destas 3, o primeiro é o ciclo haplobionte-diploide. O segundo é o haplobionte e haploide. E o terceiro é o diplobionte. Mas, professor, eu não estou entendendo isso. Calma, presta atenção. O ciclo haplobionte significa um ciclo que você vai perceber que esse ciclo ele é chamado diploide. Como assim, professor? Essa meiose está acontecendo no indivíduo diploide, do indivíduo 2N. E aí, esse indivíduo diploide 2N, agora ele vai sofrer uma redução por um processo de divisão celular por meiose. E ela se dividindo por meiose, ela vai formar gametas. Você pode perceber que esses gametas agora são haploides. Por isso então que o indivíduo adulto, sendo ele diploide, sofrendo divisão por meiose, agora eles vão se tornar
haploides. E daí nós dizemos que esse tipo de meiose, como você está escrito aqui, é uma meiose do tipo gamética, ou seja, que formam gametas. E aí, esses gametas masculinos e femininos vai promover uma fecundação, formando um zigoto de novo diploide e vai formando um novo ciclo, tudo bem? Então, o ciclo haplobionte diploide, ou seja, que o início da divisão celular começa através do indivíduo diploide, ok? Além disso, você tem o ciclo haplobionte-haploide, ou seja, agora você começa a meiose a partir de um zigoto que ele é diploide. Esse zigoto diploide é uma meiose chamada zigótica. Como assim, professor? É porque a partir do zigoto vai sofrer uma meiose, tá bem? Então, esse zigoto sofrendo, que é diploide, sofrendo uma meiose, forma um indivíduo haploide, e esse indivíduo haploide forma novos gametas, e esses gametas se juntam com o gameta masculino e o feminino, promovendo uma fecundação, essa união, e por fim forma um novo zigoto diploide, certo? Essa meiose é do tipo zigótica. Por quê? Porque o zigoto está sofrendo meiose, tá bem? Bem, ao ciclo diplobionte é o ciclo da meiose do tipo espórica, tá? Como assim, professor? O ciclo diplobionte acontece, por exemplo, quem está estudando com o ciclo das plantas, né? O reino das plantas. Todas as briófitas, pteridófitas, gímeno e angiospermas fazem esse ciclo aqui, ó, diplobionte. Por que diplobionte, professor? Porque se você perceber, você vai ter um indivíduo diploide. Esse indivíduo diploide sofre uma meiose. A gente chama isso aqui de meiose espórica, porque nesta meiose está produzindo esporos, e esses esporos são haploides. Eles são dispersados pelo vento, por exemplo, e aí caem a um substrato. Esse indivíduo haploide agora vão crescer, são haploides, né? Eles vão sofrer mitoses aqui, e aqui vão formar gameta masculino, gameta feminino. Se for nas briófitas, por exemplo, vai ser o anterozoide, que é o gameta masculino, e a oosfera, que é o gameta feminino, fazendo a fecundação e, por fim, formando um zigoto, ou seja, N mais N, 2 N's. E esse indivíduo se torna adulto e tudo acontece de novo. Professor, o que é metagênese? Meta significa vários, gênese significa origem. Então, várias origens. Como assim, professor? Se você pegar e tracejar isso aqui, ó, no meio, ó, você vai perceber que essa tipo de reprodução é de uma reprodução do tipo assexuada. Aqui, ó, essa reprodução é assexuada, porque está sofrendo meiose. Agora, esse tipo de reprodução aqui, ó, é uma reprodução sexuada, porque está utilizando gametas. Logo, se eu tenho uma reprodução assexuada e aqui eu tenho uma reprodução sexuada, o nome disso se chama metagênese, ou outro nome também se chama alternâncias de gerações. Com relação às algas ainda, nós temos os grupos que estão as algas vermelhas, que são chamadas de rhodophysias ou rodópitas. Elas têm clorofila A, clorofila D e ficobilinas. Nós temos as algas verdes, que essa é a uva, que é a mais comum, né, do gênero uva. Elas são de cor verde, né, porque ela tem clorofila A, clorofila B e carotenoides. Elas são chamadas de clorofícias, né? Elas são importantes porque tem vitamina B12 e que tem aminoácidos. E aí isso vai ser importante para a formação sanguínea, por exemplo, e para auxiliando o sistema nervoso. Essas zooclorelas, né? Elas fazem um mutualismo. Como assim, professor? É um mutualismo entre algas, que a gente está falando de algas, e alguns animais, são, por exemplo, os corais. Essa associação aqui nós chamamos de mutualismo. Ora, os corais, eles dão abrigo para essas algas, ora essas algas, elas dão nutrientes para esses corais. E essa relação mutualística, a gente chama isso de zooclorelas, tá certo? Quando você tem o clareamento, branqueamento de corais, o que está acontecendo?
com muita radiação solar, ela está queimando e matando essas algas que estão sobre esses corais e elas estão morrendo. E com isso está havendo branqueamento dos corais, tá? Só para você ficar ligado sobre essa característica então, tudo bem? Bem, para a gente finalizar sobre essa parte das algas, eu vou finalizar aqui e depois eu vou continuar numa próxima gravação. Só vou finalizar aqui, ó. Esse é o ciclo da uva. Se você perceber o ciclo da uva, a gente tem o seguinte, a gente tem essa estrutura que é o esporófito e essa estrutura aqui, ó, esses dois que é o gametófito. O esporófito ele vai ser sempre na alga, na uva, ela vai ser sempre diploide, 2 N's. Ela vai sofrer um processo de meiose para formar esses esporos. Só que esses esporos aqui, ó, não são esporos qualquer, são chamados de zoósporos, porque são esporos que são flagelados, porque isso aqui está rolando dentro da água. Estou falando de uva, ok? Está aqui, ó, dentro da água. Bem, esses zoósporos, eles são haploides, por quê? Se isso aqui era a esporófito era diploide, por meiose espórica formam os zoósporos haploides. Esses zoósporos sofrem mitose até cair num substrato marinho, tá vendo esse substrato aqui? E aí vão formar um gametófito masculino e um gametófito feminino. Esse gametófito é uma estrutura vegetativa, masculina e feminina, que está separado, que nas extremidades eles vão ter estruturas que são chamadas de gametanjos. Não confundam gametófito com gametanjo. Gametófito é a estrutura vegetativa da uva. E nela vai ter nas pontas estruturas que vão produzir gametas, que no caso, se é o feminino, vai produzir gametas femininos, que é o gametanjo que produz os gametas. O gametanjo masculino, que é o gametófito, dentro dele tem gametanjos. O gametanjo vai sofrer várias mitoses e vai formar um gameta masculino. Esse gameta masculino mais esse gameta feminino se unem dentro da água, união de gametas, fecundação, e com essa fecundação, agora essa estrutura, ela cai de novo num substrato, vai crescendo devagarzinho, até formar de novo um esporófito. E aí, todos vivem felizes para sempre. Vale ressaltar que o que está em azul aqui, ó, que vai formar, né? Porque sofreu um processo de meiose, a partir do processo de meiose, ele é haploide, enquanto essa parte que está em laranja, tá vendo aqui, ó, é diploide. Por quê? Porque já sofreu um processo de fecundação. Queridos, ademais, um forte abraço aí para todos e daqui a pouco eu vou gravar um outro vídeo para vocês, beleza? Um abraço aí para todos, tchau, tchau.